Coloca para mim João 8:32. Eu vou até 21 aí, 40 ou 50. Me dá um sinalzinho, tá? Ok. João 8:32. Um versículo que todo mundo sabe de cor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertar? Pronto, repita após mim. Conhecereis a verdade. Diga, verdade liberta. Bem forte, verdade. Mais conhecimento liberta. Volta. Eu sei que a gente tem um outro verso maravilhoso na Bíblia que diz o quê? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece Jesus aqui há mais de 30 anos? Há menos de 20, menos de 10, menos de 5. Olha, temos pessoas de vários tempos de conversão que conhecem a Jesus. Eu não sei como é que você entendeu. Acho que hoje é bem mais maduro, mais complexo, mais claro. Mas na minha época era assim. Você precisa aceitar Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você aceitava Jesus, você achava que a partir de amanhã a vida virava um mar de rosas. Quem é dessa época aí? Não vai ter problema. O marido não vai ficar estressado. Nós vai virar anja. A pessoa vai xingar a gente vai falar aleluia. A pessoa vai fazer uma fofoca com você e você fala: querida, eu entendi que não foi uma fofoca, foi um pedido de oração compartilhado. Eu achei que seria assim, sim ou não? Gente. Por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pausa. Só que é o seguinte, Jesus tem um livro da humanidade que fala sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Bíblia Sagrada, amém? Jesus tem esse poder incrível. Claro, Ele é a graça, Ele morreu por nós, nos dá acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aí a gente pega só esses versículos da graça que são fantásticos, mas a gente esquece que a Bíblia, o livro da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, tem uma série de verdades, sim ou não? Tem a verdade da semente, e que se você tiver mais amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Tem a verdade que diz assim, se quiseres, se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Peraí, mas se? Tem gente que só converte um dia e já acha que Deus é obrigado a fazer tudo para ele, dar o melhor da terra. Passa a mão no carro do outro, em nome de Jesus, eu quero, eu ouço, eu obedeço. É meu! Não obedece nada, gente. Com todo respeito, não aqui, mas tem lugar que tem gente que a língua não cabe dentro da boca. Aqui não tem. Tem gente que tem um recalque, vê a mulher magra, arrumadinha, e fala assim, lipoaspiração. Ela faz lipo direto. Ou então toma Monjaro, Fala, não, tá doente, não tem lógica, ninguém emagrece aquele tanto, recalque. A gente não deixa a verdade e o conhecimento curar a nossa vida. Verdade e conhecimento andam junto. Mas o que é que isso tem a ver? Bom, olha aqui, com Cristo também na palavra temos várias outras verdades, sim ou não? Não tem, gente? Sabe uma verdade que eu acho fantástica? Irai-vos, fica com raiva, mas não peca. Eu já vi gente falando assim, eu não sou convertida porque eu estou com raiva do meu marido, dos meus filhos, da minha sogra, da minha mãe. Eu estou com raiva, eu queria, mas não, ai, oh Deus. Aí a pessoa segura a raiva aqui dentro. Não peca, não xinga a pessoa, mas vai na igreja. Aí vê a Maria, que chegou agora, que ela está com raiva da Maria, entendeu? Aí a Maria está cantando louvor. Gente do céu, ela é maravilhosa.
Aí chega perto, não sei. Deus ainda vai revelar para a pastora Gabi e para o pastor Luca que eles não são de Deus. Eu sinto. Eu sinto um trem ruim. Um trem ruim. Sabe, eu olho para ela, parece que eu vejo uma cobra assim, sabe? Eu tenho um negócio que na verdade ela não sente nada. Ela só está com raiva porque a Maria talvez lembra a tia dela. Você já viu alguém que fala assim, nossa, meu Deus, pareceu aquela tia que falava mal de mim? Aí você corta a volta da pessoa. Olha o que é lindo na Bíblia. Irai-vos e não Quem já ficou com raiva do marido aí? Eles não estão aqui na internet, eles não estão assistindo além de mim. Não fica, tem hora, gente. Porque eu não sou casada com um anjo, não. Você é? Hã? Meu marido atrasa, o seu atrasa? Eu sou extremamente pontual. Eu quase morro. Tá? Meu marido é calmo. Pensa no homem calmo. Eu sou agitada. Eu sou ligada no 220, o dobro. E ele é calmo. Eu quero fazer uma festa. Amor, posso fazer uma festa? Pode. Que dia? Calma. Dá 3 dias, calma. Está chegando no dia do aniversário, ele fala, ele vai me dar uma surpresa. Aí de manhã ele fala, organizou a festa? Ele já esqueceu o presente de aniversário. Aliás, esqueceu o dia do meu aniversário. Foi o meu primeiro 40 anos da minha vida, gente. O único, né? Esqueceu, eu tive que lembrar ele. E eu falei, eu estava irada. Eu falei, vou fechar aqui para balanço, 90 dias para descontar. Nada entra, nada sai, eu quero só ver, a vingança será maligna. Gente, eu fiquei com tanta raiva. Aí eu falei para minha filha, seu pai deve ter tido um problema na empresa para não desconstruir meu marido. Porque mulher sábia não pode desconstruir o marido para os filhos, não. Você não pode não, gente, de jeito nenhum. Mas eu acho que ele não esqueceu não. Eu acho que ele quer fazer uma surpresa romântica só para nós dois. Que seu pai é muito romântico. Aí ela, ai que fofo. Eu falei, vai lá e pergunta para ele se ele vai querer uma vela. Porque homem, minha filha, não presta atenção. Às vezes ele esqueceu do cheirinho de perfume. Eu falei, vai lá, ajuda ele, porque você vai arrasar. Aí ela chegou. Pai, aí ele, Deus, pai, você esqueceu. Ele falou, não foi que eu esqueci, que eu queria fazer outro dia. Protegendo a filha. Gente, eu achei tão linda. Ela falou, a gente te salva. Enrola minha mãe no quarto, eu fiquei sabendo, tia. Enrola minha mãe no quarto, nós vamos fazer alguma coisa, vamos falar, desce para jantar o casalzinho. Eu estava com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu estava para xingar, para rodar a baiana, porque eu sou colérica sanguínea. E ele é fleumático. E eu lembrava, irai-vos e não conhecereis a verdade vos libertar. Na verdade que é a palavra de Deus, está escrito irai-vos e não não põe o sol sobre a vossa ira. Ainda está falando, não põe o sol, não deixa para amanhã. Falei, lascou. Gente, sabe o que meus filhos fizeram? Macarrão. Não cortaram o macarrão, não picaram. Fizeram um molho ruim, gente. Pensa num trem ruim. Puseram vela de velório, que as velas que quando, né? Dentro de um copo. Puseram as velas, montaram a mesa, quebraram a florzinha no jardim. Falou, eles salvaram meu marido. Vem jantar! Aí nós descemos de pijama. Gente, eles pegaram um computador, puseram fotos nossas, as que eles acharam. Fizeram passar as fotos assim, entendeu? Ficou passando. Puseram no canto da mesa. A Angélica, maravilhosa, falou assim, que fofo. Virou o pai dela, tipo assim, te salvei, você me deve essa. Aí ela falou, é um jantar temático. Da dama e do vagabundo. Ela botou o macarrão na minha boca, na boca do pai dela. Ela não sabe que ela foi muito cirúrgica, da dama e do vagabundo. Falei, me vinguei. Mas eu vou falar o quê? Vou brigar? Não. Irai-vos e não? Onde que está isso? Na Bíblia. Pois é. Está me entendendo? A gente conhece a Jesus, mas a gente ainda vai ter raiva.
A gente conhece Cristo, conheceu a verdade, e a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente vai ter ressentimento. Quem é melancólico aqui, gente, sabe o que é ressentimento? É um negócio que faz parte da vida da gente como uma mala na bagagem. A gente está chateado com algo que aconteceu em 1972. A gente não perdoa o marido, fala, mas eu lembro. A gente vai ter tentação de falar e dar palpite na vida alheia. Ah, se fosse meus filhos. Não vai? A Bíblia diz também, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ainda diz um outro versículo que eu acho fantástico. Fiéis são as feridas feitas por aquele que amam. Um dia uma irmã chegou perto de mim na igreja. Pastora, doutora terapêutica, com todo respeito, eu queria falar uma coisa para você. Se os seus filhos fossem os meus filhos, eu controlava mais eles. Porque aquela menina sua, meu Deus do céu, não quer, fica na igreja o tempo todo. Colérica, igual a mãe misturada com sanguínea. Gente, ela deu tanto palpite na vida dos meus filhos. Detalhe, ela não tinha nenhum filho. Nenhum. Conhecereis a verdade vos libertar? Não põe o sol sobre a vossa? Fiéis são as feridas feitas por aquele que é. Sabe o que eu fiz? Minha amada, que lindo. Primeiro eu contei até 10. Senhor, me ajuda, não deixa eu pecar. Me ajuda a ensinar essa menina um conhecimento de uma verdade que vai libertar ela desse problema de se intermeter na vida dos outros. Ela precisa congregar, óbvio, e eu preciso ajudar em amor. Sabe o que eu fiz? Peguei na mão dela e falei, que fofa você. Deus te abençoe que você tenha 10 filhos. E você vai dar aula para o povo, você é maravilhosa. Ela falou, a senhora acha? Eu falei, nossa, que curso você faz? Você podia estudar na área de saúde mental. Ela se achou. Eu falei, quantos anos você tem, minha filha? 24. Eu falei, nossa, coisa mais fofa. Eu com 24 não tinha nem filho ainda. Eu também achava que eu ia ser a melhor mãe do mundo. Ela falou, então, tu está ajudando a senhora. Eu falei, então, agora eu quero te ajudar. Você sabe o que é temperamento? Não. Sabe o que é personalidade? Não. Sabe o que é genética? Não. Então, olha para mim. Com todo o amor do mundo. Você é comunicativa. Você é amorosa. Você tem quase idade de ser, está perto quase de ser minha filha. Falei, não, também estou bom demais, né? Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez sua mãe não te explicou algo que está aqui na Bíblia. Cada um presta conta da sua vida a Deus. Então não fica perdendo o sono pensando que se você fosse mãe dos meus filhos, você era melhor que eu, porque rouba a chance de você arrumar um namorado bom. Entendeu? Agora olha para mim. Eu te entendo. Mas vamos marcar uma conversa para daqui 10 anos? Quando você tiver filho, a gente troca um lero. O que você acha? Eu não tenho filho, né? Eu falei, não, mas você é muito fofa. Vem cá, me abraça. Ai, que vergonha. Eu falei, ainda bem que foi para mim, que estou tentando ser curada. Ainda bem que eu tenho que falar com você hoje, para amanhã eu não ficar com raiva de você. Então vem cá, vamos abraçar. Eu falei, criar filho não é fácil. Não tem bula. Não vem com receita de bolo. E cada um tem história. Você ama a pessoa desse jeito? Você ajuda a pessoa? Ajuda. Mas por que eu estou falando nesses assuntos? Porque na Bíblia também fala, olha aqui, o que eu quero, não faço. E o que eu faço, muitas vezes, eu não quero. Alguém identifica? Que luta é essa, gente? Por que a gente tem mania de falar da vida dos outros? Porque talvez a gente aprendeu na casa da gente. Talvez você viveu numa família que falava da família inteira. Você tinha até medo de sair, porque você sabia que como já falou de todo mundo, agora ia falar de você. Por que, gente? Que aqui, o que eu quero, ser bonitinha, cheia de Jesus, todos os dias, convertida, né? Ter bons frutos, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Por causa de coisa que você aprendeu quando era pequena. E que se você não tiver conhecimento que liberta, conhecimento sobre a verdade desse comportamento que liberta, você vai repetir padrão. Quer ver?
eu aprendi assim: minha filha, nós temos sangue de nordestino na veia, parente de Lampião e Maria Bonita. Escuta aqui, o povo acha que nós é trouxa. Se bater você na escola e você não bater, chegar aqui em casa, você apanha. Quem ouviu isso? Uai, não foi só eu não. E vocês não é filho nordestino não, né? Não, então é Brasil inteiro? Que legal, pelo menos no sul, né? O que é que eu fazia? Se alguém me batesse, tchá, tchá, tchá. Uma vez bateram no meu irmão, ele não sabia como defender. Eu falei: mãe, como é que eu bato no menino que bateu no meu irmão? Devia ter João da Penha, né? Vocês acreditam que minha mãe falou que era só dar um chute aqui nele, que ele perdia a força? O que é que eu fiz? Bati. Corri até falar chego. Falei: se me bater, eu vou fazer denúncia. E o coitado que apanhou, eu bati e falei: ah! Eu falei: não é que funciona? Tinha ideia? Eu aprendi e achava que era certo. Mas a minha mãe falou isso porque ela estava querendo defender a gente de abusadores. Essas coisas a gente converte, muitas vezes não sai da gente. Sim ou não? Gente, não é fácil não. E é importante a gente descobrir, repita comigo, verdades sobre mim. Aliás, diga: conhecimento de verdades sobre mim, para me libertar dessa velha natureza aqui. Se você não conhecer essas verdades sobre você, nada adianta você conhecer a verdade do Evangelho. Porque a Bíblia diz: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as, e ao próximo como a ti. Tem um versículo que fala: conhece a ti mesmo. Tem outro versículo que fala: olha, maldoso e enganoso é o Corá, quem o conhecer. Tem outro versículo que fala: como o homem pensa em seu coração, assim ele. Tem outro versículo que fala: transformai a vossa mente. Peraí, eu penso no meu coração e eu faço. Aí o verso lá de Romanos diz: transforma a vossa mente. A verdade do Evangelho, que é Cristo, tem amplos conceitos, amplos ensinos, que diz para mim e para você agora: conhece a vossa mente. Transforme a vossa mente. Olha que show. Transforme a vossa mente para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Quem é que ensina isso na ciência? Neurociência e PNL. Está tudo na Bíblia. Agora vamos lá. Pergunta para a mulher que está do seu lado. Se os homens estiverem aí, vocês podem ficar caladinhos. Se não tiver homem perto, a gente entende que vocês ficam na de vocês. Viu? Pergunta para a mulher que está do seu lado: está disposta a te conhecer? Pergunta assim: está disposta a conhecer o que passa aqui dentro da sua mente? Aí diga para ela: não é só conhecer, tem que transformar. É conhecer e transformar. Bom, diz a Bíblia: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se eu te perguntar qual é o pensamento negativo que você tem a seu respeito, que talvez ninguém sabe, só você. Aí começou burra. Quem foi que falou: você nunca vai dar conta de fazer nada, menina? Sabe por que você nasceu? Vai casar com quem? Homem nenhum vai te aguentar, você parece sua mãe. Já pensou? Virou para você e falou assim: não, você não dá como fazer nada não. Por isso que você começa e não termina. Não é peso espiritual. Tem paciente que chega assim: eu estou com peso espiritual. Satanás montou na minha cacunda desde quando eu converti. Ele não me deixa fazer nada. Eu vou para um lado, vou para o outro. Eu acho que Deus tem tão grande propósito na minha vida, que o capeta me perturba 24 horas por dia. Eu falei: quando é que você fez alguma coisa incrível antes de converter? Nunca fiz, porque ia começar agora com Cristo.
Vai acontecer? Não. Por quê? Porque tem uma crença limitante. Enquanto ela não vencer essa crença limitante, ela não vai conseguir fazer o propósito de Deus na sua vida. Você ouviu? Você começa e não termina. Eu tenho problema com sapato, gente. Com roupa também, mas sapato é mais grave. Que problema? Consumismo. Alguém tem? Não? Gente, minha mãe falava que o meu pé era de prego. Que tudo que eu calçava, estragava. Eu vou para a loja, esse sapatinho aqui, eu acho bonitinho. Eu gosto de sandália assim porque eu tenho calo no pé, então eu não aguento ficar em pé. É da Luísa Barcelo, estou fazendo propaganda. Eu comprei desse aqui o bege. Eu comprei o marsala. Eu comprei o caramelo. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, tira o devorador do meu dedo para passar esse cartão. Eu andei no shopping, a minha mente estava assim, tem um preto bonito, tem um dourado, não sei se eu vou gostar. Eu comprei 6. Tudo bem que eu posso pagar. Comprei na promoção, parcelei e fiz um voto de só comprar sapato em 2016, 26. Porque eu vi que eu extrapolei. Mas tem gente que está endividada com cartão de comprar sapato e roupa. Mas eu sei por que eu comprei. Porque no meu inconsciente, meu pé é de prego. Eu sei, gente, eu sou terapeuta. Mas tem coisa que eu aproveito. Eu falo, não, deixa eu comprar. Não está dando problema, não dá crise conjugal. Dei conta de pagar, estou me sentindo bem. É uma coisa que eu não quero tratar, como eu não quero tratar roupa. Eu sou filha de costureira. A minha mãe vestia uma roupa e falava assim. Minha mãe fazia uma roupa e falava, qual de vocês tem coragem de fazer uma roupa, de usar a roupa aí para fazer propaganda para as clientes aparecer aqui? As minhas irmãs não queriam. Eu lembro que, quem lembra da revista Manequim? Gente, vinha aqueles trem colado, aquelas plumas assim, até luva, eu usava. E o povo falava, nossa, como você está ridícula. Eu falava, inveja. Eu andava, ainda mais, gente, eu era Miss, eu falava, estou marcando tendência. Minha mãe não colocava o zíper porque ela sabia que eu ia usar. Mas eu chegava em casa, ela estava sentada com um pezinho assim, ó, e falava assim, e aí, quem viu? A gente tinha memória afetiva sendo construída, tinha comunhão. Você quer ver outra coisa que tinha comunhão? Essa é louca, tá? Aí a roupa agora eu descobri como é que eu gasto sem peso da consciência. Eu compro as roupas, mando para o diretor financeiro das empresas e falo, isso é figurino para séries. O meu marido falou assim, tu é muito malandra. Não, a atriz principal não pode repetir roupa, não é, Ana Paula? E aí a gente tem uma máfia, porque eu falo para as meninas, toda vez que entra figurino, eu descarto que eu já enjoei. Só que isso não me prejudica. Mas se me prejudicasse, eu estava torrando o cartão do meu marido. Eu estava gastando o que eu não tinha. Não é forte? O que prejudica? Quer ver uma outra coisa? Quase não tem mais, parece que entrou em extinção, piolho. Não é? Alguém que conhece piolho? Levanta a mão. Ah, então tem algumas pessoas. Ai, que alívio! Mas quase não tem, não é? Essas mães de menino novo nem vê piolho. Aí, ó, nem a pastora Gabi falando. Né? Mas você está vendo assim, quase não tem, não é verdade, pastora? Na nossa época, parece que os piolhos, eles pulavam de cabeça em cabeça. Não era? Parece que eu achava que piolho voava. Só que a minha mamãe, maravilhosa, porque, olha aqui, por que eu estou falando de mãe, pai e de infância? Repita após mim. A infância é o solo que nós construímos e caminhamos durante toda a vida. Se eu não ressignifico, eu me paro lá. Fico uma criança aqui dentro. Como é que eu descobri isso? Gente, minha mãe dizia que eu tinha o sangue doce porque piolho gostava de mim. Só que toda vez que ela chega, mamãe achava, arrancar piolho da cabeça da gente era um momento para minha mãe. Eu chegava com piolho, ela passava aquele trem, Neucid. Ouviu dizer, me contaram. Te contaram correto. Gente, parecia uma nuvem. Aí ela vinha com o pano. Aí ela pegava aquelas camisetas de político, virava ao avesso, ficava aquelas camisetas brancas. Ela vinha e ela puxava. A minha mãe tinha uma tara com piolho. Ela começava. Por que não jogava aquilo fora? E ela falava assim, que é isso, meu Deus? Olha o tamanho.
Olha o tamanho desse butelo. Passava um pouquinho, ela dava uns cascotes na minha cabeça, ela falava, ô bichinha do sangue doce, quer sair. Ela puxava, não. Eu vi uma adrenalina do olho da minha mãe. Gente, piolho para ela era um evento. E aí, o que era mais legal? Era ela me deitar no colo e catar as líndias. Onde ficou minha memória afetiva? No colo. Está viva. Outro piolho. Peraí. Segura minha cabeça. Matei. Meus irmãos tinham ciúme. Por que sua arranja dá piolho? Eles tinham ciúme do momento. Eu casei, tive filhos. Você sabe quando eu descobri isso? Eu já era terapeuta. Eu peguei um piolho na cabeça da minha filha. Que alegria. Eu falei, gente, apareceu, não está em extinção. Gente, eu posso contar para vocês? Eu catei o piolho da cabeça da Angélica, botei na cabeça da Annelise, botei na cabeça do Júnior, porque eu achei que os três tinham que viver a experiência extraordinária do piolho. Eu achei que eles tinham que viver. Foi muito legal, gente. Foi fantástico. Porque para mim, representava memória à fé. Talvez para você era memória de dor. Eu falo isso no capítulo 3 do livro Caminho de Esperança. A gente não trouxe hoje porque a Editora Vida não conseguiu entregar. Mas no meu Instagram, se você digitar, vamos colocar aqui, vamos dar um prêmio para quem, um presente para quem depois comprar online mesmo, tá? Extraviou por aí os livros. Nós mandamos, mas extraviou. Só foi para Brusque amanhã. Para cá não conseguiu chegar. Era memória afetiva. Diga, temos memórias afetivas e temos memórias de dor. Agora, talvez a sua memória foi cala a boca. Você só abre a boca para falar besteira e hoje você tem medo de falar. Cala a boca, aqui criança não se mete. Você acha que você ainda é criança, você não entendeu que você cresceu. Sua pestinha. Pior é, você devia ter nascido macho. Você parece homem demais. Ser para homem, falta o quê? Aí a criança cresce e ela jura que ela nasceu no gênero errado. E a gente demoniza isso. Uma das teses que a gente tem no Instituto são sobre 12 características que formam a construção da identidade de gênero. A grande maioria começa em casa. Eu tenho um paciente que a mãe dele teve um casal. Aliás, um casal não, 2 meninos. E falava, esse é o fulano, meu primogênito. Meu sonho era ter um casal. Aí veio ele, eu orei tanto, jejumei tanto, mas Jesus mandou outro menino. Jesus não quis me dar a menina. Só que ele cresceu ouvindo isso. Ele era descendente de alemão, cabelo encaixadinho, olhos azuis, lindo menino. Ele cresceu a vida inteira, a mãe falando, esse é o Joaquim, meu filho, nome fictício. Esse é o João, sei lá, o César, meu filho. Ele é o mais velho, o Joaquim. O João é o caçula. Bonito, né? O único que puxou os olhos azuis do pai, família de alemão. Imagina que esse olho azul, que esses cabelos cacheadinhos, se isso fosse menina, o que é isso? Ele cresceu com 16 anos, ele se tornou travesti. Quando chegou em casa, e ele mostrou para a mãe, a mãe falou, que vergonha. Nós somos crentes, acabou com a minha história. Por quê? Aí sabe o que aconteceu? Ele falou, uai, você não passou a vida inteira me falando que o seu Deus não te deu uma menina? Se eu fosse menina, está aqui, sua menina de presente. Vai falar o quê? Uma outra paciente minha estava grávida, tinha 3 meninos, e orava sabendo que a ultrassom era menino, e me contou no consultório. Eu falei, não assuste quando seus filhos crescerem e todos se tornarem umas meninas, tá? Porque nenhuma é suficiente para você. É sério.
Diga para quem está do seu lado: conheceis a verdade. Gente, alguém já ouviu falar em transtorno dismórfico corporal? Aquela pessoa que faz cirurgia, tem uma bunda, bota desse tamanho, parecendo que tem 2 bolas de futebol. Aí ela põe 500 ml. Ela põe uma boca desse tamanho. Ela faz cirurgia de tudo que você pensar. Transtorno gerado por falta de conhecimento. Você não é de família bonita, você nunca vai ser bonita. A beleza está nos olhos de quem vê. E o mais importante não é aqui, é aqui dentro. Quando você é bela aqui dentro, reflete por fora. Quando você se ama, você se torna a pessoa mais bela do mundo. Porque o seu sorriso é genuíno. E a beleza é relativa. Quem tem filho aqui? Seus filhos são bonitos? Quem tem os filhos mais lindos do mundo? Levante a mão. Uau! Quem tem filho feio? Levante a mão. Nossa, tinha uma irmã de mão levantada, ela fez na hora. Não. Ela fez na hora. A beleza é relativa, está nos olhos de quem? Vê. Vamos lá! Verdade sobre seus pais. Qual é a verdade que você sabe sobre seus pais? Repetição de comportamento. Qual é a verdade dos traumas que você conhece dos seus pais? Às vezes você repete o que você não concorda, por causa de verdades escondidas sobre os seus pais, sobre a sua história. Se os seus pais contassem para nós, se os nossos pais contassem para nós o que eles viveram e os tornaram muitas vezes tão rude, nós os amaríamos com mais facilidade. Tem gente que não consegue cortar o cordão umbilical do casamento. Vive um casamento frustrado. Talvez você tenha um marido que vive preso à mãe. Porque na verdade dos pais, talvez o pai abandonou e ele era o melhor amigo da mamãe. São histórias que a gente precisa saber. Conhecereis a verdade. Tem um amor cego. Eu acabo errando no que meu pai errou. Justamente, meu pai ou minha mãe errou, justamente porque eu preciso parecer com eles. Está no DNA. E aí a gente bota na caixa da maldição hereditária. Mas se você não mudar as sementes, o seu pensamento, você vai chamar de maldição hereditária o resto da vida. Existe algo na ciência chamado genograma. Quer colher comportamento familiar diferente? Conheça a raiz da sua família e mude a semente podre. Então não vai mudar. Eu não preciso ser o que meu pai e a minha mãe falou sobre mim. Eu não preciso falar, as mulheres da minha casa todas mandam em homem. Não, terminou em mim. Por quê? Porque ela tem uma história, eu tenho outra. E eu não vou repetir a mesma história. Porque eu nasci de novo, eu sou nova criatura. E na verdade do Evangelho está escrito que eu devo submeter ao meu marido. Ai, mas as mulheres dessa geração, nós somos empoderadas. Somos. Nós somos, gente. Podemos? Podemos. Mas não podemos esquecer o que a Bíblia diz. Eu sou independente há muitos anos. Mas eu decidi ser submissa ao meu marido. Eu disse para meu marido um dia: Deus nos prosperou em caminhos diferentes. Eu não preciso financeiramente do seu sustento. E é isso que torna a submissão maravilhosa. Porque eu não preciso, mas eu decido me submeter à sua vontade, à sua autoridade, porque existe uma missão que eu sou submissa: estar casada, realizada e feliz apesar de, e construir casamentos e filhos saudáveis para esta geração. Ponto. Alguém pode ter me ensinado ao contrário, mas a palavra de Deus me ensina uma verdade que liberta. Gente, não existe. Todo conhecimento científico que funciona tem um conhecimento bíblico que interliga. Você sabia disso? Isso é fantástico. Diga para quem está do seu lado: não se esquece que Deus não é gente. Ele é Deus. Diz: Ele é o maior interessado em que você seja feliz e tenha uma vida abundante. Verdade sobre o casamento. Você precisa conhecer verdade sobre o casamento. Lembra do dia do seu casamento? Tchan, tcharará.
a cauda. Olha para o pai no pensamento: estou livre do Senhor. Olha para a mãe: quero ver se você vai mandar em mim. Ai. Oh, gente. Tem gente já tá aí, não gosta dessa música não. Casei para sair de casa e não deu certo. Quem casou porque estava grávida? Quem que engravidou para casar? Quem que falou: eu vou casar para mim sair dessa prisão chamada família? Querida, entrou noutra. Casamos e não sabemos a verdade porque nós casamos. Um dia uma paciente falou para mim: eu casei para ser feliz. Você sabia que tem uma estatística que 80% a 90% das pessoas brasileiras, mas no geral brasileiro é mais, casa dizendo: eu estou casando para ser feliz. Quem casou para ser feliz aqui? Gente, casamento quebra o ego. Casamento é o lugar que Deus quebra o nosso ego. O que você não mudou com seu pai e com a sua mãe, você muda com seu marido. Se você não muda com seu marido, você muda com seus filhos. Você vai trocar de 5 maridos. Tem gente aí que já trocou não sei de quantos, mas aí ficou doido também, não tem nem mais sentido. Vai resolver? Não vai. Porque o problema está, aqui. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer do meu marido o homem mais feliz. E em contrapartida, ele fica tão feliz que ele faz tudo o que eu quero. Gente, isso é muito bom. Eu vou dar uma notícia ruim para meu marido. Uma vez eu bati o carro, um carro novinho. Eu falei: bati do lado do motorista. Eu entrei na garagem, encostei o carro, zerinho, nem placa tinha. Ele me deu, foi o primeiro carro automático que ele me deu. Eu estou lá, né? Bateu. Ah, que coisa, gente. Falei: como é que eu vou dar notícia para ele? Chegou em casa, eu botei aquela camisola, amiga. Abri a camisola. Deixei sem nada por baixo para ficar mais atrativo. Mas dei um peca para capar e falou assim: amor, você está divina hoje. Falei: é o amor. Deitei no braço dele. Pensa, ele falou para mim: que é isso? Cheguei, saí água no zóio. Eu falei: tá no ponto. Terminou, eu falei: amor, esqueci de contar uma coisa para você. Ele falou: o que foi, minha linda? Uma coisa muito ruim, mas você sabe, eu sou tão inocente com muita coisa. Você pode me acompanhar? Vem, amor. Olha, o carro, eu não sei, eu acho que eu estava pensando em você. Eu acho que foi na hora que eu comprei a camisola e estava voltando para casa. Ele olhou para mim e falou assim: amor, quem tem carro bate. Falei: descobri. Jesus, 4 minutos para mim terminar. Você precisa saber verdades, inclusive sobre sexualidade. Não vai dar para entrar aqui. Ai, não vai dar, gente, 4 minutos. Ai, uma paciente um dia chegou e falou para mim assim: ai, sabe, doutora, é uma paciência. Você sabe, o meu marido me usa. Eu falei: não entendi. Te usa como? Você é pano de prato, pano de chão? Não, me usa. Aquela coisa lá, assim, sabe? Me usa, faz as coisas, depois no outro dia quer de novo. Eu falei: você está cansada? Não, eu não trabalho. Eu falei: e como é que você sustenta? Não, ele me dá uma... Naquele tempo, isso deve ter uns 15 anos. Ele me dá uma mesada aí de 12 mil. Eu falei... Me deu inveja dela, eu digo de verdade. Falei: 12 mil para ser madame é um bom salário, não é? Aí eu quis saber mais. Eu vi ela com Lebutan, que eu nem sabia o que era aquilo no pé. Jogou uma bolsa Chanel. Nem vendia no Brasil naquela época. Aí eu falei: ela é mulher de um empresário. Eu falei: e isso você paga babá? Não, é livre. Mais o cartão para assim, para as roupas. Mas eu fico tão ofendida porque ele me usa. Eu falei: minha filha, com um homem desse. Veja isso como uma boa prestação de serviço remunerada. Não é? Não é, gente?
Põe na sua cabeça que isso não é uso, é uma prestação de serviço bem remunerada. O homem te dá tudo. Não, doutora, mas aí... Eu falei, minha filha, deixa de bobagem. Eu falei, então usa ele. Tinha uma outra que o marido era jogador de futebol e era viciado. Viciado não, gente, ele jogava videogame só quando estava em casa, de vez em quando. E ela ficava estressada. Que exemplo que ele está dando por FIFA? E minha filha, o homem joga futebol. Eu sei que ele é um bambambam do Brasil. Deve ganhar uns milhãozinhos. Quase que eu falei, você devia até me pagar melhor, porque a consulta está barata. Depois que eu descobri que o seu marido é o bambambam de futebol no Brasil. Mas ficava deselegante eu fazer isso, né? Não está certo, não é ético. Aí ela estressada, porque ele jogava futebol. Eu falei, menina, deixa de ser boba. Lá de vez em quando ele interde com os meninos. Fala para os meninos virar jogador também. Vai jogar com ele, pega o negócio dele de controle também, o de cá. Acabou, daqui a pouco ele para de jogar, deixa de bobagem. Ela estava agindo conforme a mãe ensinou. Não deixa o homem te usar. Nossa, preguiça. Quem é casada, levante a mão. Encontra uma casada do seu lado e fala, usa ele, querida. Deixa de bobagem. Jesus, 2 minutos eu termino. Já esgotou. Vamos lá, olha aqui. Verdade sobre a espiritualidade. Falei bem na entrada. Verdade sobre dinheiro. Dinheiro leva a gente para o inferno. Se você amar o dinheiro. Porque você vai fazer coisa que não presta. Quer ver outra verdade sobre dinheiro engraçada? Gente, Jesus está voltando. Eu não vou ficar trabalhando. Não estou atrás de ganhar dinheiro, porque qualquer hora Jesus volta. Eu estou ouvindo isso tem 30 anos. Sabe o que eu falei para a pessoa esses dias, Gabi? Eu falei, pois eu vou trabalhar, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero prosperar, eu quero abençoar as pessoas, eu quero andar do bom e do melhor, eu quero que as pessoas vejam que eu sou embaixador de Cristo e ando à altura, entendeu? Eu quero testemunhar e se Jesus voltar, pode ficar tudo para o anticristo, estou nem aí. Quem concorda? Vou pedir Jazinho para o Wagner colocar uma canção. Vou antecipar aqui. Gente, se eu fosse falar de todas as verdades, vou fechar com a última, em 2 minutos eu encerro. Verdade sobre sua alma. Quando remoí minhas lembranças amargas dentro de mim, senti picada nos meus rins. Está na Bíblia. Diga assim, amargura adoece o corpo. Você sabia que 80% do câncer é psicossomático? Artrite, psicossomático, artrose, problemas de hipotiroidismo. Você sabia? E aí? Como que acontece? Você precisa conhecer a verdade sobre você, sobre a sua alma. Você precisa saber o que você precisa ressignificar. Olha o que a Bíblia diz. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Memória afetiva. Do piolho, esperança. Memória afetiva traz esperança. Memória traumática traz dor. Da memória traumática, o que é que Deus diz da memória traumática? Ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Você precisa esquecer a rejeição. Ou pelo menos ressignificar a rejeição. Sabe por quê? Porque Deus te acolheu, te aceitou e tem uma história maravilhosa para você. Você precisa ressignificar o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Eu vou pedir para passar uma canção, é uma canção que eu preparei para isso. Eu queria que você fechasse seus olhos para me terminar. Queria só que você ouvisse essa canção, porque ela conclui a mensagem de hoje. Talvez você está aqui com a dor de um abuso sexual. Feche seus olhos, escute a canção. Dor de uma rejeição, de um abandono, de um abuso. O tempo não explica pra onde se leva a dor. E na memória as marcas escondem o teu amor. Amor que me liberta
O que o passado aprisionou? Será que você me vê? Você carrega abuso aí dentro, abuso sexual? Só pra você. Carrega rejeição e abandono? Sabe o quanto já tentei. E onde Jesus está? Vez tentando eu falhei. Está no retrovisor da sua vida? Será que mora em algum Onde Ele está? lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar. Fique de pé, devagarzinho. Você que entendeu que a dor talvez esteja recalcada aí dentro. Essa canção ela é muito forte. A vida vai passando e a gente está carregando as memórias de dor. E você precisa conhecer o que você carrega de dor nesse passado. Para fechar, abraço de duas. Duas em duas. Abrace de duas em duas. Abrace de duas em duas. Ore com ela. Ore com ela. Diga: Deus, ajude ela a perdoar o passado. As pessoas envolvidas no passado. As histórias de dor que ela carrega. Abrace essa mulher com força e diga: Deus, ajude ela a entender que se nós permitirmos, de fato todas as coisas vão se fazer novas. Ajude, meu Deus, minha amiga, minha amada, minha irmã, entender, Deus, que nós podemos, ó Deus, reescrever a nossa história. Você precisa conhecer por que você anda irritada. Você precisa conhecer por que você anda tão nervosa. Você precisa conhecer por que você carrega tanta culpa, tanta raiva guardada e recalcada aí no seu coração. Ou no retrovisor. Fechando, olhe de frente uma para a outra. A pastora já pode vir. Só diga para ela assim: olhe de frente uma para a outra da dupla. E diga: minha amada, você precisa conhecer as verdades da sua história. Enfrentar as lembranças dolorosas. O abuso, a rejeição. E Ele está pronto para usar a sua história, magnífica, maravilhosa, apesar das dores da sua história. Essa verdade, que o amor de Jesus liberta, que Ele é poderoso para reescrever a sua história, para transformar maldição em bênção. Essa verdade quer ser viva na sua vida. Diga: coragem. Abraça ela e eu termino.